CEP 63010, canal 7526, Rádio PIB, uma organização da Primeira Igreja Batista Regular de Juazeiro do Norte. Estúdio localizado na Rua São Paulo, 797, Centro. Pastores Francisco Fabiano e Ricardo Leite. Nos siga nas redes sociais, @Rádio PIB-JN Oficial, no YouTube, Facebook e Instagram. Rádio PIB, o som da vida. Bem-vindos à Sala de Visitas, onde cada conversa é uma nova descoberta e cada convidado uma experiência única. Bom dia, bom dia. Vamos começar o programa Sala de Visita, hoje aqui com meu irmão, meu amigo, o pastor Daniel Gino, nos dando aqui a honra e o privilégio de tê-lo aqui conosco. Para nós sempre é algo de muita alegria receber aqui os nossos convidados, né? E o pastor Daniel, carinhosamente, bondosamente, aceitou o convite, já chegou aqui cedo, 9h30 ele já estava aqui conosco. Ele é assim, se você tem um compromisso com ele 9 horas, 8h30 ele já está presente. É assim que ele age na vida dele. Então é só para você ter uma ideia da pessoa que nós vamos, nesse exato momento começar a entrevista. Quero primeiramente dar um bom dia para ele. Bom dia, pastor Daniel. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pastor Daniel. O meu bom dia ao grande comunicador e doutor Baltazar. Quero dizer que é uma honra e também mandar o meu abraço a todos os ouvintes. É um prazer falar aos ouvintes da Rádio PIB e estou aqui à disposição para essa entrevista. Pastor, a gente sempre começa a entrevista fazendo a pergunta mais básica possível. E a pergunta mais básica que eu poderia fazer para o senhor é: o senhor nasceu aqui em Juazeiro, aonde foi mesmo que o senhor nasceu, o nome dos seus pais? Como é que me conte um pouquinho do senhor, como é que foi um pouquinho da sua infância? O Senhor Deus me deu a honra de nascer num sítio chamado Vacaria, município de Varzé Alegre. O meu pai, que era, na época, na década de 30, ele era um jovem recém-casado e ele desejava muito dar o nome a seus filhos de acordo com as escrituras. E um certo dia, meu pai dirigiu-se a Varzé Alegre, ele era delegado daquela cidade, chegou lá como autoridade, pediu ao padre Otávio a permissão para comprar uma Bíblia, e o padre disse: não posso dar essa permissão, só o Papa pode dar. Então, meu pai queria colocar o nome dos seus filhos, nome bíblico, e ele recebeu uma Bíblia de presente e começou a examiná-la e encontrou o nome Daniel, e ele disse para sua esposa Raimunda, que é minha mãe, que foi minha mãe: o próximo filho que iremos ter será chamado de Daniel, em homenagem ao grande profeta, aquele que foi jogado na cova dos leões. Então eu dou a Deus a gratidão pelo nome que recebi, Daniel. Eu vi que não era fácil naquela época, na década de 30, para ter uma Bíblia, né? Quer dizer que para você ter uma Bíblia naquela época, teria que ter a permissão, a autorização do Papa, né? Que como era difícil. Então hoje, pela graça de Deus, nós podemos chegar em qualquer livraria e comprar uma Bíblia. Como as coisas mudaram de lá para cá, né, pastor? Bem, a primeira Bíblia que chegou em Vacaria, meu pai, que era delegado, autoridade do lugar,
A minha avó, a mãe do meu pai, foi sabedora de que o seu filho tinha uma Bíblia e ela era muito devota da idolatria. E ela perguntou: eu ouvi dizer, meu filho, que você tem o livro do nosso inimigo, Satanás? E meu pai disse: tem, está lá em casa. E ela disse: pois vá buscar para a gente queimar. Meu pai falou: mamãe, não seria melhor a gente ler a Bíblia, o livro do nosso inimigo, para a gente saber o que é que ele quer fazer com a gente? Depois a gente queima, porque nós iremos ter mais facilidade de se livrar do nosso inimigo. E ela disse: tudo bem, vá buscar. E toda noite meu pai ia ler as escrituras para a sua mãe, e começou a ler desde a criação até as histórias dos reis. Meu pai começou a dizer para minha mãe: olha os 10 mandamentos da lei de Deus. Assim falou o Senhor Deus, todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de esculturas. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás. Quando meu pai deu um resumo das escrituras, disse: mamãe, agora nós já sabemos o que é que o inimigo quer fazer com a gente. Vá buscar o querosene e o fogo para a gente queimar o livro. E ela disse: não, meu filho, esse é um livro de Deus, deve ser lido, porque é um livro do nosso Pai, do nosso Deus. E assim começou o Evangelho na Vacaria, com a aprovação da minha avó, a mãe do meu pai. Que maravilha, né? Como é gostoso ouvir as histórias acerca da palavra de Deus. Como a palavra de Deus transforma vidas, né? Muda o pensamento, muda uma história, né? Muda mesmo uma história. Pastor Daniel, pelo que eu vi e estou sentindo, o senhor vem de um lar cristão. Seus pais eram cristãos desde o seu nascimento, é isso? Não. Eu, como adolescente, o meu pai, ainda jovem, com sua mãe, com sua esposa, minha mãe, eles eram idólatras. Tinha uma grande idolatria. A nossa casa tinha dezenas e dezenas de imagens nas paredes. E quando meu pai começou a ler as escrituras, já eu, com 15 anos de idade, ele se converteu. Eu lembro-me, no dia que meu pai convidou os seus filhos para tirar das paredes as imagens que tomavam o lugar de Deus. E eu lembro-me que, quando começamos a derrubar as imagens, tinha uma santa chamada Terezinha, muito bonita a sua imagem, e eu falei para meu pai: meu pai, vamos deixar a Santa Terezinha na parede porque ela é muito bonita. Meu pai disse: é a primeira que vai cair da parede. E assim aconteceu, e meu pai se converteu, e lá começou a evangelização do local. Vacaria tem o nome porque chegou um viajante de fora e chegou na casa de meu pai, e meu pai era um grande criador de gado, e ainda o lugar não tinha nome. E aquele viajante, olhando para o gado, disse: aqui é uma verdadeira vacaria. E aí ganhou o nome, Vacaria, Sítio Vaz Alegre. Eu conheço lá a Vacaria, já estive lá por 2 vezes, e ali dá para perceber que a maioria das pessoas ali, o evangelho já chegou na casa deles, né? Parece ser uma comunidade de evangélicos, né? Vacarias, né? Eu não sei se essa minha impressão é totalmente verdadeira, mas a impressão que eu tive, pelo menos nas 2 vezes que eu estive lá, é que é uma comunidade evangélica. É verdade, pastor? Eu quero falar de uma coisa que aconteceu na Vacaria, que mudou o lugar. O lugar, Vacaria, antes era violento, era idólatra, não tinha amor às pessoas antes do evangelho. Mas acontece que um missionário chamado Tomé Wilson fez uma viagem à Vacaria no ano de 1958. Essa viagem saiu de Juazeiro, durou 2 dias porque não tinha estrada. E lá na Vacaria tinha aparecido um morador
de rua. Não de rua porque a Vacaria não tinha rua, mas tinha o mato. Um morador das matas que ninguém sabia quem era um homem sujo, mal cheiroso, não trocava roupa e vivia a alimentação das matas e alguma coisa que o povo dava. E seu Tomé, no dia de uma inauguração, lá fizeram um campo de avião. E no dia que foi baixar o primeiro avião em Vacaria, havia uma grande multidão ao redor do campo, esperando o avião, e seu Tomé chegou na frente no seu carro. Ele foi de transporte terrestre, e lá, chegando em Vacaria, ele avistou esse homem morador de rua. E ele viu, desceu do seu carro, foi lá e abraçou esse cidadão e perguntou: como é o seu nome? Ele disse: o meu nome é João, mas o povo me chama de Guaxinim, porque eu sou uma pessoa sem dono. E seu Tomé disse: Guaxinim, hoje nós iremos ter um culto na casa do delegado Gino. Você é o nosso convidado. Ele foi, se converteu, e o lugar foi transformado em razão daquele abraço. O normal era seu Tomé abraçar o delegado, as autoridades, o prefeito, os vereadores que estavam presentes, mas ele foi e abraçou o morador de rua, o Guaxinim, e aquele abraço transformou a Vacaria, e o povo dizia: esse homem, seu Tomé, é um homem de Deus, e nós vamos ouvir e aceitar o que ele nos ensinar. Olha, que maravilha, né? Como o testemunho é importante dentro do Evangelho, né? Seu Tomé, na sua simplicidade, eu cheguei a conhecer o seu Tomé, viu, pastor? Conheci ele ali no Seminário Batista, e eu acho que eu já estou ficando velho, viu? Bastante. E aí, o exemplo dele, né? Um exemplo de uma pessoa humilde que dedicou a sua vida ao Evangelho, né? Saindo dos Estados Unidos há muito tempos atrás, veio para o Brasil, um local que ele não conhecia, veio aqui para o Cariri, Juazeiro, e chegando até Vacarias, marcando a sua história lá. Aquilo que eu falei no início aqui do programa, que nós precisamos marcar a nossa história. E esse homem marcou a história dele aqui no Brasil, aqui na nossa região do Cariri. Pastor Daniel, já falamos um pouquinho da sua vida lá em Vacarias, mas a sua vida não se resume a Vacarias. Eu sei disso. O senhor de Vacarias, o senhor partiu para o mundo. Eu sei que o senhor tem uma passagem por São Paulo, né? Ficou um tempo em São Paulo. Nos conte aí. Eu sei que o tempo lá de São Paulo é grande. Se for para contar São Paulo, vamos precisar aqui pelo menos de 2 ou 3 programas. Mas nos faça aí um resumo de como foi a sua vida em São Paulo. O senhor foi para São Paulo fazer o que em São Paulo? O que foi que levou o senhor a São Paulo? Com 17 anos de idade, ainda adolescente, eu tinha um alvo, um desejo na vida de ser motorista de ônibus. Era o meu maior desejo, porque eu sabia que ser motorista de ônibus era uma oportunidade para servir as pessoas, transportando pessoas, ajudando as pessoas idosas a poder se localizar. Então eu me dirigi para São Paulo, ainda jovem, e lá Deus me deu a oportunidade de ser um motorista de ônibus. Trabalhava da cidade de São Bernardo, de Diadema, a Jabaquara, centro de São Paulo. E aproveitei a oportunidade para fazer grandes amizades naquela linha de ônibus, como motorista. E Deus me deu a oportunidade de falar a palavra de Deus a muitas pessoas. Parar o ônibus para quem não podia se dirigir até o ônibus. Eu me lembro-me que um certo dia, uma pessoa que era deficiente deu sinal e eu precisei dar uma ré no ônibus para o pegar. Assim, ser motorista de ônibus naquela época era uma oportunidade para servir as pessoas e assim agradar a Deus. E então lá, Deus me deu todas as condições para um dia voltar ao Ceará e estudar no Seminário Batista do Cariri,
e começar a vida como pastor em algumas igrejas que servi. Pastor, nós vamos ter um pequeno intervalozinho, vamos ouvir uma música aqui com Aline Barro, Ressuscita-me. E aí daqui a pouquinho voltaremos com o pastor Daniel, mas fazendo mais perguntas para ele, dando sequência aqui à nossa entrevista. Você tem a oportunidade de falar conosco através do WhatsApp. Você que está aí nos ouvindo, tem a curiosidade de saber alguma coisa do pastor Daniel, você pode fazer através do nosso WhatsApp. É o 88, DDD 88, telefone 988710871. Você pode pedir para que nós façamos alguma pergunta para o pastor Daniel e certamente ele vai nos responder. Ele está aqui afiado, tudo na ponta da língua. O que você perguntar, ele responde. Pode ter certeza disso. Vamos dar continuidade aqui à nossa entrevista com o pastor Daniel. São 10 horas e 26 minutos. Já estamos aqui quase 30 minutos de entrevista. Já passeamos por Vacaria. Saímos de Vacaria, fizemos uma viagem até São Paulo, passamos lá um tempo lá em São Paulo e agora nós já estamos chegando de volta de São Paulo a Juazeiro do Norte. Esse percurso foi o pastor Daniel que fez. Eu estou só aqui dando aqui um rumo por onde nós já conversamos, né? Pastor Daniel, o senhor ficou um tempo em São Paulo, o senhor já me falou aqui em off, aproximadamente 20 anos em São Paulo, trabalhando como motorista. Era um sonho seu, era algo que o senhor queria muito, trabalhar como motorista, né? O senhor até me contou que achava bonito como as pessoas trabalhavam naquela época, os motoristas, né? Trabalhavam todo uniformizado, aquela roupa parecendo um piloto de avião, mas esse tempo passou, 20 anos, passou rapidinho, e aí o senhor retorna ao Cariri. O seu retorno para o Cariri, o senhor ia falando, né, que foi a primeira coisa que o senhor pensou, já depois que estava aqui no Cariri, entrar no seminário. Então nos conte aí como é que foi o seu chamado para o seminário, quem foi a pessoa que mais influenciou essa sua tomada de decisão de entrar no seminário, né? E onde era esse seminário aqui em Juazeiro? Porque eu acredito que não era o seminário que eu conhecia aqui em Juazeiro. Me conte tudo e não me esconda nada, pastor. Bem, na minha volta de São Paulo para o Ceará, eu vim morar na cidade de Juazeiro do Norte. E aqui eu tive a oportunidade de ouvir um versículo da palavra de Deus. Paulo, falando aos Colossenses 3:2, ele disse: pensai nas coisas de cima e não naquelas que são da terra. E eu, ouvindo essa palavra, renunciei à profissão de motorista e chegou em mim um desejo de servir a Deus. E Deus me deu a oportunidade de estudar no Seminário Batista do Cariri. Na época, o seminário era ali no Triângulo, entre Crato, Juazeiro e Barbalha. Lá eu passei 4 anos estudando a palavra de Deus. Depois que fiz o seminário, o Senhor Deus me deu a oportunidade de pastorear a Igreja Batista de Vacaria, a Igreja Batista de Farias Brito, a Igreja Batista Luz do Evangelho em Santa Maria, no Pará, e por último a Congregação Batista de Caririaçu. Foi uma grande honra servir a Deus nessas igrejas. E hoje eu estou com 84 anos, 5 meses e 22 dias. É um menino. Estou aqui na cidade de Juazeiro como membro da primeira Igreja Batista de Juazeiro. Eu agradeço a Deus e posso dizer que devemos louvar a Deus
todos os povos, todas as nações, porque a sua bondade é grande entre nós. Salmo 117. A bondade de Deus para mim é incalculável. Pastor Daniel, o senhor falou da primeira igreja, que o senhor é membro desta igreja e, como o senhor bem sabe, nós estamos aniversariando, completando 77 anos. A primeira igreja batista de Juazeiro foi fundada no dia 22 de julho. Então, dia 22 de julho passado, a igreja completou 77 anos. Nós vamos comemorar agora, essa semana. Então, 77 anos. Se o senhor tem 84, né? 84 anos. Então, quando essa igreja foi fundada, o senhor tinha 7 anos de idade. Dá para o senhor nos dizer alguma coisa, o que o senhor lembra da época da fundação dessa igreja? Eu lembro de muita coisa, porque Deus me deu a felicidade, a oportunidade de conhecer o primeiro pastor, o primeiro casal que chegou em Juazeiro do Norte para trazer as boas novas do Evangelho. Eduardo McLean e Dona Inês. O Senhor Deus me deu a oportunidade de conhecer o segundo casal que chegou nessa cidade para trazer as boas novas do Evangelho, Jim e Florencio Wilson. E não só, mas Deus também me deu a oportunidade de conhecer o terceiro casal, que foi Tomé e Evelina Wilson, que trouxeram a esta cidade. Quando nós pensamos nesses 3 casais, nós lembramos de um versículo bíblico, quando Paulo falou aos Coríntios 13, na sua primeira carta, quando ele disse: agora continua a fé, a esperança e o amor. Eu quero dizer para vocês, para todos os nossos ouvintes, que o primeiro casal tinha a fé de que um dia seria organizada uma igreja batista em Juazeiro do Norte. O segundo casal, Jim Wilson e Dona Florence, tinha a esperança de que um dia nós iríamos ter um seminário batista do Cariri. O terceiro casal, Tomé e Dona Evelina Wilson, tinha o amor à educação e dizia: um dia nós iremos ter um colégio batista aqui na cidade de Juazeiro. E aí estão a primeira igreja batista regular de Juazeiro do Norte, o seminário batista do Cariri e o colégio batista. Louvado seja Deus. Então nós devemos a Deus e a esses 3 casais tudo que temos com relação à evangelização aqui nesta cidade. Que graça, né? Que graça mesmo. E aí, volto àquilo que eu havia falado no início, história. Esses casais marcaram, fizeram a sua história aqui no nosso país, aqui na nossa região, para melhor dizer, aqui em Juazeiro do Norte. A nossa igreja está completando 77 anos e o tema da nossa conferência desse ano é Igreja de Deus, Corpo de Cristo, Templo do Espírito Santo. Então esse tema que vai ser abordado durante toda a nossa conferência vai ser abordado pelo pastor Almir Marculino. Você que está nos ouvindo nesse momento, você é o nosso convidado a participar desses cultos que iremos fazer em prol do nosso aniversário. E certamente Deus tem uma mensagem especial para todos nós que iremos participar deste aniversário. Pastor Daniel, como é bom ouvir as suas histórias e saber que é algo que marcou a sua vida, né? São coisas que eu vejo o senhor falando assim, com tanta ênfase, com tanto carinho, e são coisas que marcaram a sua vida, né? A Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Juazeiro, ela teve início não aqui na Rua São Paulo, né? Ela iniciou mesmo, aonde é que foi mesmo, pastor? Aqui no centro, mais abaixo, né? A primeira Igreja Batista de Juazeiro foi organizada na Rua do Cruzeiro, lá na direção do pastor Eduardo McLean. Depois de
olhar a cidade toda, o pastor Eduardo McLean sabia que o crescimento da cidade iria ser na direção do Crato. Aqui, neste local, eles compraram mais ou menos na década de 50 e planejaram mudar de local. Hoje nós estamos na Rua São Paulo, mais central. Essa igreja tem grande prova de que é uma igreja de Deus, porque ela tem as Escrituras como única regra de fé e prática. Os nossos pastores que pastorearam essa igreja sempre tinham a preocupação de ensinar aos seus membros que a Bíblia é a palavra de Deus e a única regra de fé e prática. Assim, nós louvamos a Deus, porque essa igreja firmou-se aqui na Rua São Paulo, continua há 77 anos com a firmeza do Evangelho, dizendo que só Jesus salva, porque foi Ele quem pagou a nossa conta. Com certeza, né? Com certeza nós podemos lembrar, com certeza nós podemos agradecer a Deus por esse trabalho aqui, que foi idealizado há muito tempos atrás, há 77 anos, por esses missionários que vieram dos Estados Unidos, com esse propósito de fundar uma igreja, de fundar um trabalho aqui, e esse trabalho foi crescendo, foi dando frutos, e hoje nós sabemos que a primeira igreja batista de Juazeiro, ela tem várias filhas espalhadas não somente em Juazeiro, mas fora de Juazeiro. Pastor Daniel, o senhor que participa mais assim diretamente da história dessa igreja, o senhor poderia nos relatar alguma das igrejas que são filha da nossa igreja? O senhor pode assim recordar alguma das igrejas aí? A Igreja Batista de Vacaria, antes da sua organização, era uma congregação da nossa igreja, sim, porque quem servia lá, a Vacaria, eram os missionários que cuidavam da igreja em Juazeiro. Eles se dirigiam para aquele sítio. Nós também temos a Igreja Canaã, que foi uma congregação da primeira igreja. Temos outras congregações que estão prontas para se organizar a igreja, como lá no São José. E assim o trabalho continuou em toda a cidade. Nós somos a primeira porque essa foi a igreja que se organizou primeiro em Juazeiro. E Deus tem abençoado essa igreja, abençoado os seus dirigentes. Hoje nós temos a honra de ter o pastor Francisco Fabiano e o pastor Ricardo como líderes dessa igreja, e ela continua fiel à palavra de Deus. Que bom. Já que o senhor citou aqui o nome dos nossos dois pastores, eu sei que o senhor tem uma amizade muito grande com ambos, tanto o pastor Fabiano como o pastor Ricardo. O senhor tem uma amizade muito boa com eles, e eu sei do seu respeito para com eles, apesar do senhor ter a idade até de ser pai deles, né? Mas o senhor os vê como seu pastor. Eu acho isso fantástico, o respeito que o senhor tem por ele, a dedicação que o senhor tem. E aí eu queria fazer uma pergunta bem, até um pouquinho fora da nossa entrevista aqui. Como é que se dá essa sua amizade com esses dois pastores? Eu tenho uma amizade muito boa com eles, mas eu vejo que o senhor é mais próximo deles até mesmo do que outros irmãos da igreja. O senhor tem um acesso assim com eles que eu acho muito bonito. A minha amizade com o pastor Ricardo e o pastor Fabiano é porque eu, na minha humildade, reconheci que eles são servos de Deus. Eu até gostaria, com a permissão de Deus e dos dois pastores, oferecer uma passagem bíblica aos dois. Eu diria, pastor Ricardo, pastor Fabiano, os dois
São bem-aventurados porque os dois nunca andaram segundo o conselho dos ímpios, nunca se deteram no caminho dos pecadores, nunca se assentaram na roda dos escarnecedores. Antes, o prazer dos dois pastores, Fabiano e Ricardo, está na lei do Senhor, e na sua lei eles meditam dia e noite. Assim, eu poderia até dizer: pastor Ricardo, pastor Fabiano, vocês são comparados a uma grande árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz prospera, e as suas folhas nunca cairão. Se todos os homens de Juazeiro tivessem o amor, a bondade que tem o pastor Ricardo e o pastor Fabiano, Juazeiro não era Juazeiro, era uma figueira. Vocês ouviram aí agora o quanto da amizade dele com esses dois pastores? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu sei o quanto ele tem uma consideração com esses dois homens, esses dois servos de Deus. E tudo que ele falou, se eu puder assinar embaixo, pastor, eu assino, viu? Pode ter certeza disso. São dois homens que Deus escolheu para abençoar a nossa igreja. Através de Deus, Deus tem nos abençoado com esses dois servos do Senhor. E aí eu achei interessante como o senhor fez essa aplicação aí do Salmo, né? Colocando o nome dos dois dentro do Salmo e fazendo a aplicação. Nós vamos ter agora mais um pequeno intervalo. Esse vai ser mais curto ainda. E na volta nós já vamos encerrar a nossa entrevista. Já estamos chegando ao final da nossa entrevista. E no finalzinho, a gente conversa mais um pouquinho e fazer os meus agradecimentos ao pastor Daniel. Nós já estamos chegando aqui quase que ao finalzinho do programa. São 47 minutos. Ouvindo o pastor Daniel, eu tenho duas perguntazinhas para ele fazer ainda, e aí eu espero que nós tenhamos tempo ainda. A primeira delas, das duas, é que sempre que o trabalho, principalmente naquela época, né, os trabalhos eram iniciados em uma região, principalmente uma região idólatra, as dificuldades eram grandes, perseguições pelas outras religiões que não aceitavam com que o evangelho fosse divulgado, né? O pastor Daniel chegou a dizer que no início, na década de 30, para você ter uma Bíblia, era preciso ter autorização do Papa, né? Então, o quanto era difícil o evangelho naquela época. Pastor Daniel, minha pergunta é: nos conte aí alguma coisa, alguma das perseguições, das dificuldades que nós sofremos naquela época que os missionários vieram ao Cariri, né, em especial a Juazeiro, as perseguições que eles sofreram aqui. Na década de 50 e 60, a idolatria de Juazeiro era muito violenta, muito. Hoje, graças a Deus, é uma idolatria educada, passiva, que aceita outros ensinos com relação à religião. Mas na época não, era muito violenta. Eu lembro-me que o primeiro pastor da nossa igreja, logo que chegou na nossa cidade, as autoridades do catolicismo da época mandou alguém para todas as pousadas de Juazeiro, pedindo aos donos que não hospedasse ninguém que falasse do evangelho, ninguém que fosse crente. Também andou nas mercearias da época, chamada bodega, não tinha supermercado na época, pedindo aos donos do comércio que não vendesse nada a quem trouxesse outro ensino a não ser o ensino católico. E houve grande sofrimento. Eu lembro-me que um certo dia, nós da igreja estávamos na praça da estação a realizar um culto, e chegou uma grande multidão.
com muitas sujeiras em saco, jogando nos crentes e gritando. Chegou até a agredir o dirigente do culto, o pastor Davi. Mas Deus resolveu o problema dando uma proteção através de um cidadão policial que resolveu ajudar os crentes, chamado Pedro Feitosa. Ele era policial e viu que a coisa estava muito violenta contra os crentes e ele resolveu ajudar e interviu e a coisa mudou. E cada dia mudava para melhor. E os crentes deixaram de sofrer tanto. Havia nas entradas da cidade placas que diziam: atenção, senhores protestantes, nós não precisamos de vocês, nós já estamos evangelizados. Mas essas placas foram tiradas e o evangelho continuou nas 3 cidades, Crato, Juazeiro e Barbalha. Olha só como Deus age com os seus, né? A Bíblia diz que ele nunca vai desamparar os seus. E aí Deus usou um homem, provavelmente não era evangélico, não era crente, né? Um homem comum, um policial, para Pedro Feitosa, para resguardar, para guardar, para dar proteção para aqueles homens que estavam servindo a Deus. Deus é maravilhoso, Deus jamais deixa os seus abandonados. Pastor Daniel, nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas eu não poderia de fazer essa pergunta para o senhor, porque é uma pergunta muito importante. Eu sei que o senhor ficou viúvo, né, há muito tempos atrás, mas Deus providenciou uma companheira para o senhor depois. E essa pessoa que hoje é a sua esposa, mãe do seu filho, é uma pessoa que eu tenho uma estima por ela muito grande. É minha amiga, minha irmã, tenho uma consideração por ela muito grande. Inclusive, ela é muito amiga da minha filha. E a minha pergunta é: como aconteceu isso na sua vida depois de viúvo? E aí Deus coloca o senhor diante dessa pessoa. Aí faça um resumo aí e mande um beijo para ela, que eu acredito que ela esteja nos ouvindo. No ano de 1997, eu era pastor da Igreja Batista de Vacaria, e lá naquele ano Deus levou a minha esposa, a minha primeira esposa, a Menaí, deixando o pastor com o seu filho Valmir e sua filha Iara. E depois que aconteceu a morte da minha esposa, eu fiquei triste, desanimado. Mas acontece que eu recebi a visita de um grande amigo meu chamado José Carlos de Alencar, meu cunhado, que morava em Juazeiro. Ele já está na glória. E ele disse: Daniel, lá em Juazeiro tem uma jovem da nossa igreja chamada Maria Lira. Eu acredito que dá muito certo você conhecer e, quem sabe, namorar e depois casar. E eu fiquei interessado. Peguei um transporte e vim para Juazeiro. Cheguei na primeira igreja batista de Juazeiro do Norte, era um dia 7 de setembro, comemoração da pátria. E eu olhei para frente e na apresentação tinha uma jovem vestida com a bandeira do Brasil. E eu perguntei ao que estava ao meu lado no banco: quem é aquela jovem? Brasileira que está com a bandeira? E aquele amigo disse: é Maria Lira. E eu marquei a sua feição. E depois do culto, eu me aproximei dela e disse: Maria Lira, você não gostaria de ir comigo para um jantar lá na Favorita, Caminho de Barbalha? E ela disse: com todo prazer. E a gente foi. E lá eu disse: Maria Lira, nós não viemos aqui só para comer e beber. Foi para perguntar: você não gostaria, você não aceitaria namorar comigo? E ela respondeu: não.
Eita! Bem duro, não. Porque eu não tenho jeito de ser um dia esposa de pastor. E eu achei que ela respondeu assim, na sua sinceridade. Mas acontece que na volta para a nossa casa, eu notei uma diferença dela como se fosse um arrependimento. Ela olhava para mim e ria. Eu me dirigi para a vacaria logo depois e lá eu recebi um papel escrito dela. Volte a Juazeiro para a gente conversar. E eu voltei. Eu lembro de que eu cheguei na casa dela e ela disse, vamos até ali uma casa que não há ninguém, que eu quero responder uma pergunta. E eu fui, a casa era da sua irmã, e lá ela riu para mim e me beijou. Com aquele beijo ela disse, em todas as letras, eu aceito o convite de ser sua namorada. E nós namoramos mais ou menos 1 ano, 2 anos e casamos até hoje. Olha Temos aí. um filho chamado Eliel, que é uma grandeza de filho, e eu dou graças a Deus, porque eu vou ser muito feliz no dia de amanhã, porque é o dia dos pais, e sou pai de Eliel, marido de Maria Lira. Olha aí, é emocionante essa história dele, viu? Esse é o pastor Daniel, menino, com muitas histórias para nos contar. E essa é só mais uma de tantas que ele tem para nos contar. Mas, infelizmente, nós já chegamos ao final do nosso programa. São 10 horas e 57 minutos. Então, nós não temos mais tempo para nada. Pastor Daniel, quero só te agradecer de todo o coração pela entrevista. Foi muito boa. O senhor, com todas as respostas na ponta da língua, é um sábio mesmo. E aí, a princípio ele estava meio apreensivo. Como é que eu vou dar? Eu digo, o senhor, pastor, o senhor é um craque, o senhor sabe tudo. E não nos decepcionou em nada, né? Em nada. Muito obrigado, pastor. Que Deus te abençoe a você, a sua esposa, ao Eliel, essa família querida que todos nós da igreja os amamos muito, né? E desde já quero parabenizar pelo Dia dos Pais amanhã, que essa data seja uma data muito festiva, o senhor vai comemorar com o seu filho, é algo assim precioso, essas datas, né? Estarmos com a nossa família comemorando essas datas tão importantes para muitos e para outros que não tem nenhuma consideração, né? Mas infelizmente é a vida. Eu quero agradecer ao grande radialista Cícero Alves, que tem a direção dessa rádio, agradecer a Baltazar a oportunidade que me foi dada e também agradecer a todos os ouvintes que nos ouviram durante esse tempo e dizer, Jesus te ama. Amém. Deus abençoe a todos vocês que estavam nos ouvindo. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, no próximo sábado estaremos de volta. Rádio PIB, o som da vida. Muito mais você.